Olá, eu chamo-me Rita, sou estudante de História A e aluna de Línguas e Humanidades. Neste vídeo vamos fazer uma viagem até o século XIX e ver o que é que mudou em Vila Nova de Famalicão com a Revolução dos Transportes. Então, venham comigo. Desde o século XIX, a preocupação para o desenvolvimento de transportes mais capazes e modernos aumentou. Assim, desde cedo, a ampliação de estradas e vias de comunicação tornaram-se imprescindíveis para o bom e rápido desenvolvimento de transportes. Foi durante a Revolução Industrial que se deu a chamada Revolução dos Transportes. Surgiu o comboio criado por George Stephenson em 1814, que levou ao início desta revolução e, consequentemente, surgiram os caminhos de ferro. A movimentação de pessoas através destes meios foi uma mais-valia na venda de produtos e na sua exportação. Antes destes avanços, as pessoas deslocavam-se em meios de transportes rudimentares, como por exemplo a carroça puxada com a ajuda animal ou a pé. Com o avanço das tecnologias e dos transportes, os preços das mercadorias desceram, pois, com a população a utilizar meios de transporte, o esforço para circular e para vender os seus produtos já não era tão desgastante. As conhecidas calèches foram criadas na França no século XVIII e tinham o objetivo de fornecer deslocações e passeios às pessoas com mais posses da época. Era um dos transportes mais bem vistos. Foi um enorme passo a utilização da força a vapor para um melhoramento significativo do nosso dia-a-dia. Uma das primeiras utilizações da máquina a vapor foi para a fabricação de tecidos, onde a água acumulada nas minas de ferro e de carvão era aquecida para gerar vapor. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito e os lucros dos burgueses, donos de fábricas, cresceram na mesma proporção. A primeira locomotiva foi criada em meados do século XIX e, desde então, foi-se modernizando cada vez mais, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Em 1875, o comboio chegou a Vila Nova de Famalicão. A locomotiva número 1 partiu da estação do Pinheiro, Campanhã, levando a bordo o rei D. Luís I e Dona Maria de Pia. O comboio real era por 3 bandas de música que tocavam à sua chegada. Todo o povo de Famalicão e arredores tinha saído à rua e formado uma multidão nunca antes vista. Daqui, o comboio partiu para Nine, onde também era esperado por uma multidão de gente. A chegada a Braga aconteceu pouco depois. Foi sem dúvida um dia memorável, pois Famalicão ia ter uma ligação económica, moderna e segura. O caminho de ferro permitiu a miscigenação e até a abolição das classes sociais. Facilitou os contactos internacionais e universalizou o saber e o conhecimento. Trabalhar no caminho de ferro era, à época dos primeiros comboios, uma classe superior no seio do operariado industrial. Com o avanço tecnológico do material que utilizava, o ferroviário viu melhorar as suas condições de trabalho, como, por exemplo, a instalação de luz elétrica na locomotiva. O maquinista e o fogueiro passaram a ter uma melhor visibilidade do caminho, o conforto melhorou e, consequentemente, o rendimento de quem lá trabalhava. Na antiga ponte Trófalo-Lousado, com o passar do tempo, as propriedades e resistência do ferro esgotaram-se, o que fez com que começasse a suscitar as dúvidas de segurança. Para que a primitiva ponte, na década dos anos 30, oferecesse segurança por aumento do tráfego nas duas vias, houve necessidade de a substituir por uma outra mais sólida e resistente. O projeto da nova ponte foi elaborado e entregue às oficinas ferroviárias de Ovar para o executar, onde foi feita peça a peça. Depois foi só montá-la no lugar. Até que no dia 6 de fevereiro de 1937 tudo estava concluído e devidamente preparado para a operação de mudança. A engenharia portuguesa saiu daqui enobrecida.
A rede rodoviária portuguesa apresenta uma configuração e características que são resultado de esforços empreendidos por homens que, por razões económicas, políticas, sociais ou militares, foram reconstruindo ao longo do tempo uma rede condicionada por fatores geográficos e pelos avanços técnicos, procurando dar resposta a dinâmicas territoriais sucessivamente mais complexas. Deu-se início a um período de vastas intervenções no setor das comunicações terrestres nacionais. Retomou-se a execução das estradas do Minho, concluiu-se a estrada de Lisboa ao Porto, cujo projeto vinha de 1791, e ergueu-se com Eiffel a ponte ferroviária sobre o Douro, entre 1857 e 1877, e a ponte sobre o Minho, permitindo a comunicação rodoviária com a Galiza. Com estas contagens, foi possível observar um predomínio de tráfego na área envolvente do Porto, nomeadamente em direção a Braga, Guimarães e Vila Real, tornando-se menos denso no restante território. Durante décadas, o sonho de existir uma estrada para transportes públicos ou veículos próprios entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães tornou-se cada vez maior e necessário. Esta estrada iria possibilitar um caminho mais curto e rápido, fazendo com que as zonas industriais não estejam só dependentes dos meios de transportes rudimentares da época. Assim, o chamado Caminho de Ferro americano que ligava as duas cidades ficou concluído em maio de 1948. Com o desenvolvimento da rede de estradas, os transportes rodoviários de passageiros começaram a ganhar terreno face ao seu mais direto concorrente, o comboio. Durante a Revolução Industrial, houve um aumento do volume da produção de mercadorias e a necessidade de transportá-las com rapidez. A Europa começa a incentivar este meio de transporte e a desenvolver as suas próprias redes e as ligações com os países vizinhos. Com o aparecimento de novos meios de transportes no século XX, era cada vez mais normal a existência de carros, as viagens de comboio, as viagens de autocarro e a vida mais facilitada no que toca à venda de mercadorias e deslocações de pessoas. Em Vila Nova de Famalicão, o pioneiro dos transportes foi Abílio da Costa Moreira, natural de Monquim. As empresas começaram a construir autocarros para a população e fizeram com que as paragens e caminhos fossem maiores e com mais escolhas. Os meios de transporte evoluíram lentamente até à Revolução Industrial no século XVIII. Durante o século XIX e princípio do século XX, surgiram novos meios e aperfeiçoaram os já existentes: o navio, o automóvel, o autocarro e o avião. O transporte rodoviário não sofreu grandes mudanças até ao desenvolvimento do automóvel, que trouxe consigo a multiplicação de rodovias e autopistas. O transporte ferroviário desenvolveu-se no início do século XIX. Passou por um certo declínio à medida que o avião se mostrou mais rápido. A realização do presente trabalho permitiu um aprofundamento do conhecimento sobre a revolução dos transportes em Vila Nova de Famalicão. É certo que foi concluído com o máximo de rigor e espero ter dado a conhecer mais sobre a história de Vila Nova de Famalicão. Espero que tenham gostado e obrigada! A revolução dos transportes tem e deve ser vista como uma revolução muito positiva no nosso passado e que contribuiu para o nosso presente para chegarmos ao ponto em que nos encontramos.